Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma receita de brigadeiro de café, né? E nós vamos começar a fazer, eu sempre falo no plural, né? Porque eu não me considero uma pessoa só, eu sou várias pessoas. Tô brincando. Olá, chefe Jajá, bem-vinda, certo? Então hoje eu vou começar a dar uma receita de brigadeiro de café. Né? As pessoas perguntam, como é que faz brigadeiro de café? Né? Tem muitas receitas na internet, tem muitas variações, né? Então assim, eu sou meio purista, então eu não considero o brigadeiro de café um brigadeiro, né? Olá Anderson, tudo bom? Anderson é professor aí da área de barista, de garçom do Senac, né? Foi meu professor também. E é isso, eu sou meio purista, então quando a pessoa fala brigadeiro de café, eu já não considero que é brigadeiro, porque brigadeiro é leite condensado, chocolate e manteiga, basicamente, certo? Mas convencionou-se que o brigadeiro ele pode ter diversos sabores, pode ter limão, pode ser laranja, pode ter de café, pode ter de uma série de sabores, né, usando a mesma base, que é a base de leite condensado, manteiga e chocolate ou não, né? Então a gente sabe que as pessoas utilizam o termo, é errado você utilizar brigadeiro de café, brigadeiro de limão, porque não é brigadeiro, mas ao mesmo tempo convencionou-se que é possível você fazer brigadeiro de todos os sabores, né? Eu vou hoje dar um brigadeiro de café porque existem muitas dúvidas em relação... Assim, não é, todo mundo faz o brigadeiro de café de um jeito, né? Mas existem milhões de receitas na internet, brigadeiro com café, uma maioria delas com café solúvel, né? Eu acho o seguinte, se você utiliza vamos dizer, você vai fazer uma comida. Se você utiliza na comida um vinho para temperar, você vai utilizar um vinho que você tome, um vinho que seja agradável ao seu paladar. Então você não vai chegar no brigadeiro e vai usar qualquer café que você achar, entendeu? Eu acho que se você escolhe o vinho que você vai colocar na sua comida, porque quanto melhor o vinho eu não falo em valor, eu falo em questão de gosto, entendeu? Se você gosta de beber aquele vinho, significa que aquele vinho na comida vai agradar o seu paladar. Então, da mesma maneira, se você vai fazer um brigadeiro de café ou brigadeiro do que quer que seja, você vai usar ingredientes que agradem o seu paladar. Eu, particularmente, eu não gosto de café solúvel. Então eu utilizo, para fazer brigadeiro de café, café especial. Tá? Eu estou usando aqui um café do sul de Minas, né? É o café Brunelli, todo mundo já conhece, eu trabalho com ele na cafeteria. Ele já está pronto, né? Então não vou enrolar mais, vamos fazer o brigadeiro e aí a gente vai conversando no decorrer da coisa. Então eu vou baixar aqui um pouquinho o celular, tá certo? Oi, boa tarde. Oi, amor. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma panela, né? Vamos lá. Eu já tirei da embalagem, mas aqui tem uma lata de leite condensado. Aí você pergunta, qual a melhor marca? Ó, eu utilizo... esse leite condensado aqui, na verdade, eu fiz, tá? Esse leite condensado não é de marca nenhuma, fui eu mesmo que fiz. Mas você pode usar essas marcas do mercado, que são boas marcas, né? Eu não gosto de ficar dando nome de marca, né? Apesar que quando eu falo, essas marcas todas que eu falo normalmente, são marcas que eu não ganho R$1 para fazer propaganda delas. Então eu falo porque são marcas que eu utilizo, né? No dia a dia. Então, uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga. Aí você pergunta, mas manteiga é muito gordo. Posso usar óleo de coco? Pode usar óleo de coco. Posso usar óleo de cozinha, óleo vegetal? Pode, desde que seja um óleo de melhor qualidade, como esqueça óleo de soja e óleo de algodão. Os outros óleos você pode utilizar. Posso utilizar margarina? Posso também. Mas eu acredito que a manteiga agregue mais sabor, então eu gosto de usar a manteiga. Aqui eu estou usando cacau em pó, que é de uma marca que chama Natucoa. Eu estou até com a embalagem deles aqui, que é uma cooperativa de Ilhéus, tá? Do sul da Bahia,
que produz cacau de agricultura familiar. Inclusive, se você ver, tem um selo aqui da agricultura familiar, tá certo? E esse cacau é excelente. Mas você pode usar achocolatado, você pode usar chocolate meio amargo, você pode usar chocolate ao leite. Isso aí não vai alterar tanto, vai alterar no sabor que você quer. Como eu gosto de um brigadeiro mais meio amargo, então eu prefiro usar cacau do que usar o achocolatado. Porque o achocolatado ele já tem açúcar, né? Aí aqui eu venho para o café. Eu coei o café, tá certo? Esse café é um café especial. Aqui tem 60 ml de café. E ele está concentrado, então em vez de, normalmente a proporção que a gente utiliza de café especial é de uma quantidade de café, uma porção de café para 10 de água. Nesse caso aqui, tá 1 para 5 de água, tá? Eu fiz ele mais concentrado para que o sabor fique mais potente. Então eu vou colocar aqui. Aí você fala, mas o pessoal usa café em pó. Eu poderia usar café em pó. O café solúvel, ele é conilon, a maior parte dos sólidos dele são solúveis, então você não percebe muito ele dentro do brigadeiro. Se eu usar o pó desse café, você vai perceber o pó dentro, mas tem gente que gosta de sentir o pozinho dentro. Eu gosto do brigadeiro mais homogêneo, então eu prefiro colocar ele líquido, e aí mesmo sendo água, essa água vai evaporar, certo? Eu resolvi fazer logo, e a gente vai fazendo aqui, vai conversando, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Se vocês tiverem perguntas, pode perguntar, ok? E você vai ver que ele vai parecer que não vai dar certo, porque tem muita água, né? Por conta do café, mas essa água ela vai evaporar. Então aqui a gente vai mexendo. Essa água vai toda evaporar. Essa manteiga serve para dar brilho e para dar sabor ao brigadeiro. Tem gente que normalmente às vezes pode fazer também o seguinte, coloca faz o brigadeiro sem manteiga e aí quando chega no final que o brigadeiro já está pronto, adiciona a manteiga. Tá errado? Não, é uma outra opção também. Então o brigadeiro é um doce delicioso e que é muito versátil, né? A gente é um doce tipicamente brasileiro, super versátil. Todo mundo gosta e quem ama café vai amar brigadeiro de café também, porque o sabor do chocolate com o café eles se completam. Quando a gente faz bolo de chocolate, por exemplo, não dá para você botar muito chocolate porque o café some. E normalmente quando a gente faz bolo de chocolate, a gente também adiciona um pouco de café dentro para que potencialize o sabor desse chocolate, porque o café, como eu falei, o sabor do café ele fica dentro imperceptível, né? Então eu estou fazendo aqui o brigadeiro com chocolate, né? Mas eu poderia fazer esse mesmo brigadeiro, não colocar o chocolate, colocar só o café, manteiga, café e o leite condensado, tá certo? Eu vou fazer assim porque é a maneira mais tradicional, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu vou mexer ele um pouco, vou deixar ele ferver, porque à medida que ele ferve é que ele vai começar a engrossar. Então começa a caramelizar os açúcares, né, do leite condensado. Se você usar chocolatado também. Então aqui a gente vai mexendo e preparando o brigadeiro. Você pode notar que ele vai começar a fazer uma crostinha aqui na borda. É legal que a gente retire essa crosta para que no final não fique queimado, não queime, né? Se você usa a panela de inox, por exemplo, você faz na temperatura mais baixa do fogão, porque ela aquece muito rápido, principalmente essas de fundo triplo, eles mantêm a temperatura ali muito alta e acaba queimando o brigadeiro. É uma pena que celular não tem cheiro, porque o aroma que está nessa cozinha do café é uma coisa assim absurda. Tá? Então a gente vai mexendo, vou baixar mais o fogo um pouquinho. Se você usa uma panela de alumínio, não é ideal, mas se você usa, aí você pode até aumentar a temperatura um pouco mais, porque ela não concentra tanto calor, né? Então aqui
aqui a gente vai, ele já está começando a ferver, já vai começando a engrossar. Vocês estão me escutando bem aí? Se qualquer coisa, se você não estiver me escutando, sinaliza, tá? Então, você vê que ele já está começando a querer engrossar, ele começa a ferver, começa a evaporar a água do café e começa a concentrar o café aqui dentro. Se eu não quisesse usar chocolate em pó e quisesse usar chocolate em barra, é o mesmo processo, só que primeiro você ia derreter ele antes. E aí nesse caso você não utilizaria o café líquido, utilizaria o café em pó, porque a água e chocolate não se misturam, certo? Ele já está começando a engrossar. Eu estou com reserva aqui, né, que eu vou fazer na hora de enrolar, porque não vai dar tempo de esfriar esse. Mas é bem bacana. Uma coisa que você pode fazer também é o seguinte: se você quiser, em vez de fazer um brigadeiro de café, fazer um brigadeiro de cappuccino, por exemplo, você coloca aqui um pouco de canela, um pouco de cravo em pó, entendeu? Que são os sabores que o nosso cappuccino brasileiro leva, né? Porque o cappuccino original ele não leva nem canela, nem chocolate, nem nada disso. O cappuccino italiano é basicamente café, leite vaporizado e a espuma do leite vaporizado. Mas no caso do cappuccino brasileiro, a gente agrega canela, agrega cravo, agrega chocolate, aí vai depender da receita de cada cafeteria ou restaurante, né? Mas se você quiser fazer um sabor cappuccino, aqui era só adicionar canela. Adiciona canela, adiciona cravo, adiciona chocolate, não, chocolate já tem. Adiciona cardamomo, também fica com a especiaria bacana, entendeu? Noz moscada também fica bacana. Então vai variar o chocolate de acordo com o que você gosta, né? Mas o básico, se você quer sabor só de café, você faz dessa maneira que eu estou explicando aqui. Você pode ver que ele já está engrossando, está quase no ponto. Eu não estou visualizando muito vocês aqui porque o celular tá na parede preso e está inclinado. Estou visualizando mais ou menos, tá? Então, está fervendo. Se vocês quiserem temas de cafés diferentes, porque eu estou fazendo assim o que eu imagino que seja interessante. Mas se vocês quiserem alguns temas diferentes, pode falar comigo no direct, tá? Na quarta-feira, provavelmente, não está certo ainda, eu vou ter um bate-papo sobre café especial com a Maria Helena Brunelli, que é a dona do Café Brunelli lá no sul de Minas. A gente não fechou ainda, né? A gente está vendo essa disponibilidade de horários, mas pode ser que seja na próxima quarta-feira, então eu vou anunciar com antecedência. Eu gosto do brigadeiro, ele mais daquele durinho, que fica por fora a casquinha crocante e por dentro fica macio. Então por isso eu vou dar mais ponto nele. Ele já está quase, tá? Mais um pouquinho. Você vê que ele já está, ó, soltando da panela. Quando passa a colher, tá vendo? Ó, se eu quisesse tirar ele aqui, eu já poderia tirar, mas eu vou deixar ele mais um pouco. Sempre limpando as bordas para que não grude, não forme aquela crosta. Ok? Quase pronto. O bom do brigadeiro é que, além de ser versátil, ele é rápido. Você não fica esperando horas para ficar pronto. Normalmente os doces, a maior parte desses doces de confeitaria, são doces que têm muitas etapas, né? Precisa ficar ligado em temperatura. O brigadeiro não, o brigadeiro ele é prático. Você pode ver que o líquido do café basicamente sumiu, né? Evaporou e só está mesmo a massa do brigadeiro, ó. Tá vendo saindo sem nenhum resquício no fundo da panela? Isso é um sinal de que já está no ponto.
Essa espuma que está aparecendo aqui é do café, tá? É que aparece mesmo. Vou desligar. E agora eu vou passar ele para um refratário, uma vasilha para ele esfriar. Não precisa passar manteiga, porque o brigadeiro já tem manteiga, então não precisa passar manteiga na embalagem, na assadeira, ou onde você for colocar ele para esfriar. Tem gente que passa, vou passar manteiga que é mais fácil de sair. É mais fácil. Mas como ele já tem manteiga, não tem necessidade. Você vai ver que a panela vai sair praticamente limpa. Ó. Tá vendo? Quase não tem chocolate nem massa aí dentro. Então aqui eu vou deixar esfriar e vou trocar pelo que já está pronto. Que é esse aqui. Ok? Ele aqui já está frio. E vou enrolar, tá? Aí eu vou explicar para vocês duas maneiras que você pode enrolar o brigadeiro de café, que eu acho que são muito interessantes. Eu vou só mudar o celular aqui de lugar para facilitar. Espero que ele não caia. Tô careca, como vocês podem ver, porque infelizmente eu tive que cortar o cabelo em casa. Deixa eu só pegar. Então vamos virar aqui um pouquinho. Vamos fazer igual festinha de aniversário, botar ele na forminha. Então aqui, ó. Aqui eu tenho chocolate em pó, como eu falei, o cacau em pó, né? Esse aqui do Natucoa, que é um cacau em pó de excelência. Ele não tem açúcar, né? Ele é 100% cacau, é 100% vegano também. E eu tenho duas opções. Eu separei aqui uns grãozinhos de café, tá? E eu posso fazer assim. Normalmente para enrolar a gente passa a mão passa um pouquinho de manteiga na mão para poder facilitar. E aí vem aqui, ó, uma colherzinha de chá, que eu acho que é o tamanho ideal. Puxa um pouquinho, enrola, faz a bolinha. Esse é o método tradicional, tá? Eu vou mostrar o outro método que é bem bacana. Esse cacau você encontra... Eu vou passar o telefone, tá? Tenho uns representantes aqui em Salvador que vendem desse cacau. Então vou passar aqui no cacau. E aí você vai servir numa festa que as pessoas... Tem gente que gosta de café, tem gente que não gosta, tem gente que procura por um brigadeiro mesmo, né? E aí você vem e aqui em cima você coloca um grãozinho de café para identificar que esse brigadeiro é de café. E vem para a forminha, tá? Uma outra opção que eu acho muito bacana, muito mais interessante, é o seguinte. Pega um pouquinho do brigadeiro, tá? Aí você enrola. Espera só um minutinho. Tá, não. Não. Aí você abre aqui ele, tá? Faz tipo um disco. Um disquinho. E aí aqui dentro você coloca um grão de café. E aí você recheia, né? Ó, um grão. Vou botar bem aqui de pertinho, peraí. Deixa eu ver a câmera aqui. Então eu boto um grãozinho aqui dentro, tá? E aí eu embalo ele aqui, ó. E faço a bolinha. Então quando você vai mastigar, você recebe sente o grãozinho na boca, o crocante do grãozinho. E aí é só passar no chocolate. Se você quiser identificar por cima, você identifica ou não. Já tem o cacau, o café dentro, mas eu gosto sempre de identificar, né? Porque como tem gente que ama café, tem gente que não gosta. Ó. Forminha. Eita, caiu, peraí. Vou botar outra aqui. Pronto. Então, receita de chocolate, de brigadeiro de café é basicamente isso. Tá? Esse aqui está com recheio com um grãozinho de café. E esse aqui está sem o grãozinho de café dentro. Mas você vê que fica muito bonitinho. Fica muito legal. Eu vou enrolar o resto. Eu não vou enrolar todos aqui na frente da câmera, que eu vou perder um tempo enorme para fazer isso, né? Não vale a pena. E é isso, gente.
O café é versátil, você consegue fazer 1001 coisas com café. Eu estou anunciando provavelmente para quarta-feira a gente vai ter a live com a Maria Helena Brunelli, né? Que ela vai fazer direto lá da fazenda dela, lá em Três Porteiras, no sul de Minas. Né? A gente está confirmando a questão dos horários. E também a gente vai dar uma receita aqui, que é uma receita tipo meio que inédita, que é a massa de fettuccine feita com café, tá? Que deve ser, eu estou organizando para ver como é que vai ser feito isso, porque é um processo um pouco demorado. Então eu tenho que adiantar as etapas e fazer, né? Então, por conta disso, eu vou demorar um pouquinho para organizar isso, tá certo? Mas é isso aí. Ó, meu amigo Kleber da Terra Brasilis Orgânico entrou agora. Valeu. Estou acabando a live, né? Hoje a gente começou rápido, né? Hoje a gente começou no horário. O brigadeiro é um processo rápido. Então é isso. Se você quiser usar o brigadeiro, meu dedo está todo sujo de chocolate. Se você quiser usar o brigadeiro com chocolate em pó, pode usar. Se você quer usar com cacau em pó, pode usar. Se você quer usar com achocolatado, pode usar. Vai depender do seu gosto. A diferença é que o achocolatado tem açúcar e o chocolate em pó não tem, então ele vai ficar mais meio amargo, mais amargo, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, na quarta-feira a gente vai estar com a Maria Helena, né? E se não rolar, a gente vai fazer uma outra coisa. Então as lives vão ser sempre às segundas e quartas-feiras, tá ok? Um abraço, tudo de bom para vocês. Eu vou comer. Pera aí, eu não comi, né? Não comi. Agora é a hora. A prova de fogo, né? Tem que comer sempre. Eu sou suspeito para falar, mas eu adoro. Um abraço, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.